sabia que temos que escolher com quem andamos e confiamos? Eu sou a psicanalista Serva Rosemary Gomes e vou falar sobre isso agora. Eu poderia trazer um versículo que diz: as más conversações corrompem os bons costumes, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E que coaduna com o ditado popular: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas prefiro trazer o próprio exemplo de Jesus. Devemos entender que amar é amar a todos, e isso não quer dizer andar com todos. Pois está escrito: andarás dois juntos se estiverem em desacordo, que se encontra onde? Em Amós, capítulo 3, versículo 3. Então vamos primeiro entender o que é amar. Algumas traduções bíblicas, ao invés de escrever amor, escrevem caridade. Com isso, dá para entender que amar é ação e não sentimento. Amar é fazer o que se deve fazer de correto e bom para qualquer pessoa, independentemente se, na nossa opinião, elas merecem ou não. Orar pelos inimigos é um exemplo de amor. Ajudar quem nos prejudicou é um exemplo de amor. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito que aquele que pode ou sabe fazer o bem e não faz, que ele peca. Mas vamos ver o exemplo de Jesus, que nos mostra que devemos escolher em quem confiamos e com quem andamos juntos. Em Mateus 17, 1 e 2, está assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus mostrou sua divindade somente para os três, Pedro, Tiago e João. Mas por quê? Vamos ver? Veja o que está escrito mais à frente em Mateus mesmo, capítulo 17, versículo 9. Após ele mostrar sua glória aos três. Veja: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amar, devemos amar a todos, mas ter afinidade, cumplicidade e confiança, devemos escolher bem, e Jesus sabia disso. Vamos ver no momento de sofrimento de Jesus, um dos maiores momentos, que ele sofreu, em quem ele confiou. Em Marcos 14, 32, 33 está assim: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Os mesmos três, os que eram de confiança de Jesus. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas isso não quer dizer que deva ser para qualquer um. Devemos selecionar. Até mesmo em psicanálise, um dos requisitos éticos de um psicanalista é o sigilo. Você acha que todos são sigilosos ou éticos? Até a escolha de seu psicanalista tem de se ter cuidado para escolher. Gostou? Então compartilhe, curta e deixe o seu comentário sobre este assunto. Isso ajuda a que este trabalho cresça e vença os terríveis logaritmos do Facebook e Instagram. Beijo, fiquem na paz de Cristo. Até a próxima, se o papai deixar. Tá aí a gravação. Agora é no tchat com nós mesmo que eu vou fazer o comentário.
Veja, o quão importante é. Muitas vezes, eu posso dizer por mim mesma, muitas vezes, quando eu era menina, eu falava assim, olha, ninguém faz a minha cabeça. Ilusão minha. Porque, na verdade, eu mesmo, quando era menina, eu selecionava mesmo os amigos. Então, por isso que eu até não dei muitas desviadas. Porque, na verdade, nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos. Muitas vezes podemos nos colocar até em situações difíceis por causa dos outros, somente porque estamos juntos. Vamos ver uma batida da narcóticos. Aí você está no lugar errado, na hora errada. Vai acabar indo preso para interrogatório, sem ter culpa em cartório, só porque você estava na companhia. O que dizer então de quando nós confessamos as nossas coisas mais íntimas, mais sigilosas do nosso interior? Coisas que muitas vezes, vamos falar a verdade, na hora de orar, até para o papai lá em cima, nós temos vergonha de falar. Quem dirá então confessar para os outros? Eu digo isso de experiência própria. Eu tenho pacientes que já estão totalmente transformadas, iniciaram, como se diz, numa situação bem primitiva. O que é primitiva? Ainda como crianças. Tinha o seu lado criança, que todos nós temos, muito apurado, muito engrandecido. E hoje é uma pessoa que sabe lidar com frustrações, com negações e está cada vez mais aprendendo isso. A psicanálise ela é ótima e aconselhável para isso também. Para você poder lidar melhor com seus relacionamentos, com você mesmo, conhecer quais são os seus limites, seus erros, as suas fortalezas, mas também para entendermos e conhecermos que o mundo não é uma utopia, né? Não adianta eu querer andar com pessoas erradas e querer depois me dar bem. Nós devemos fazer essa seleção. Selecionar não é falta de amor. Selecionar, na verdade, é amor próprio. Por que eu falei na hora da gravação, que é a parte que vai ser editada e publicada, por que eu falei tão claramente sobre a parte que fala em Tiago que nós devemos confessar uns aos outros? Aí o irmãozinho, né, a pessoa que está lá na igreja, ela pensa que ela pode contar as coisas mais cabeludas dela para os irmãozinhos da igreja. Não, não pode. Porque eu já peguei, sim, pacientes em estados desesperadores. Por quê? Porque confiou numa determinada pessoa só porque era da igreja e contou algo. E este algo fez ela até mesmo depois, porque se espalhou, se afastar da igreja. Olha só, o inimigo às vezes usa até a própria pessoa que está do lado, sentado no banco seu, para fazer você não ter mais contato com aquilo que está te fazendo bem. Sendo que se ela tivesse sido instruída que sim, nós devemos sim nos confessar uns aos outros, mas nós devemos escolher a quem confessar. Veja Jesus, para mostrar a sua glória, para mostrar o seu momento de fraqueza, tá? Porque nessa hora no Getsemane foi o momento em que Jesus gotejou, suou gotas de sangue, e também foi a hora que ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice. E logo em seguida ele raciocinou e falou: porém que seja feita a sua vontade e não a minha. Vocês estão entendendo? Somente esses momentos mais importantes, somente Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Jesus só chamava os três. Quando o Senhor Jesus foi curar a menina, que no percurso a mulher do fluxo de sangue aparece em cena, e quando ele chega lá, todo mundo os instrumentistas já estavam tocando,
porque lá naquela época, né, já tinha as próprias pessoas que já ficavam ali para fazer o velório, chorando junto com aquelas pessoas que perderam seu ente querido, e tocavam músicas que eram o normal da ocasião. Jesus, quando chega, ele leva Pedro, Tiago e João. E ali ele fica apenas com os três, o pai e a mãe, e depois a menina ressuscitada. Veja, Jesus, ele escolhia. É logicamente que ele amava a todos. Será que Jesus não amava Judas Iscariotes? Ele, sabendo que Judas tinha sim um problema grande de caráter, né? Que ele roubava da própria bolsa, que ele era o tesoureiro. Sim, Jesus sabia. E Jesus também morreu a favor de Judas. Se Judas aceitou ou não, aí é um problema de Judas. Se Judas se arrependeu realmente do que fez, aí é um problema de Judas. Não cabe a nós julgarmos, porque nós, na verdade, temos que julgar a nós mesmos. Eu não posso julgar você. Eu posso apenas trazer a palavra, que, como diz o Senhor Jesus, é a palavra que irá julgar os homens naquele grande dia. Nem Jesus irá julgar ninguém. É a palavra. Isso está escrito claramente no Evangelho de João. Então, que nós venhamos a escolher com quem andamos. Em psicanálise, nós sabemos a quão é importante a construção psicológica de uma criança em sua infância e adolescência. Então, nisso, nós sabemos a importância que é o núcleo familiar dessa criança, a cultura, a sociedade, a questão econômica, ao qual essa criança foi criada, ela foi educada, ela foi gerada como persona, como pessoa. Por quê? Porque ela levará traumas, conflitos e situações, maus hábitos ou bons hábitos para a sua vida adulta. Por isto que, precisa-se depois de fazer, uma autoanálise, uma psicanálise, porque a autoanálise é muito difícil. Eu acabei de falar. Quem de nós consegue contar as coisas mais cabeludas para o papai? Nós não temos coragem, mesmo sabendo que ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E o psicanalista, ele é treinado para te levar nas sessões, sessão a sessão, para que você realmente fale as coisas que você mesmo não quer lembrar, porque são coisas que te doem muito ou te envergonham muito e você não quer comentar. E normalmente vem dos convívios. Só que nós não podemos escolher qual o núcleo familiar que nós vamos nascer, mas podemos escolher depois as nossas companhias. Então, parece que até um determinado momento nós não temos escolha. É o pai que escolhe, porque nós não nascemos por um acaso. Mas depois nós que somos responsáveis pelas nossas escolhas.